Título: A ansiedade como libido transformada. Foi no curso da investigação das neuroses atuais que Freud, pela primeira vez, se defrontou com o problema da ansiedade, sendo que suas primeiras apreciações sobre ela serão encontradas em seu primeiro artigo sobre a neurose de angústia, 1895b, e no memorando acerca do assunto que enviou a Flies pouco depois, provavelmente no verão de 1894. Freud, 1950a, rascunho E. Naquela época, ele ainda se encontrava em grande parte sob a influência de seus estudos neurológicos e imerso em sua tentativa de expressar os dados da psicologia em termos fisiológicos, em particular seguindo Fechner, aceitara como postulado fundamental o princípio de constância, de acordo com o qual havia uma tendência inerente ao sistema nervoso de reduzir, ou pelo menos de manter constante, o grau de excitação nele presente. Quando, portanto, fez a descoberta clínica de que, em casos de neurose de angústia, sempre era possível descobrir certa interferência com a descarga de tensão sexual, foi-lhe natural concluir que a excitação acumulada escapava sob a forma transformada de ansiedade. Ele considerou isso como um processo puramente físico, sem quaisquer determinantes psicológicos. Desde o início, a ansiedade que ocorria em fobias ou em neuroses obsessivas levantava uma complicação, pois aqui a presença dos fatos psicológicos não podia ser excluída, mas, no tocante ao surgimento da ansiedade, a explicação continuava a mesma. Nesses casos, travessão. Nas psiconeuroses, travessão. A razão do acúmulo da excitação não descarregada era psicológica, ou seja, repressão. Mas o que se seguiu foi o mesmo que nas neuroses atuais. A excitação acumulada, ou libido, foi transformada diretamente em ansiedade. Algumas citações indicarão com que lealdade Freud manteve esse ponto de vista. No rascunho E. 1894, mencionado acima, escreveu ele: a ansiedade surge por uma transformação da tensão acumulada. Em A Interpretação de Sonhos, 1900, a ansiedade é um impulso libidinal que tem sua origem no inconsciente e é inibido pelo pré-consciente. Edição Standard Brasileira, 1972. Em Gradiva, 1907, a ansiedade em sonhos de ansiedade, como a ansiedade neurótica em geral, decorre da libido pelo processo de repressão. No artigo metapsicológico sobre repressão, 1915d, após a repressão, a parcela quantitativa do impulso instintual, isto é, sua energia, não desapareceu, mas foi transformada em ansiedade. Finalmente, já em 1920, Freud acrescentou numa nota de rodapé,
a 4ª edição dos 3 ensaios. Um dos resultados mais importantes da pesquisa psicanalítica é essa descoberta de que a ansiedade neurótica se origina da libido, que é produto de uma transformação desta e que assim se relaciona com ela da mesma forma que o vinagre com o vinho. É curioso observar, contudo, que numa fase bem inicial, Freud parece haver sido assaltado por dúvidas sobre o assunto. Numa carta a Flies, de 14 de novembro de 1897, ele observava sem qualquer conexão aparente com o restante do que vem escrevendo. Abre aspas. Resolvi então de agora por diante considerar como fatores separados o que causa a libido e o que causa a ansiedade. Fecha aspas. Não se encontra em parte alguma qualquer outra prova dessa retratação isolada. Na obra que temos diante de nós, Freud desiste da teoria que sustentara por tanto tempo. Ele não considerava mais a ansiedade como libido transformada, mas como uma reação sobre um modelo específico à situação de perigo. Mas, mesmo aqui, ainda sustentava que era bem possível que, no caso da neurose de angústia, o que encontra descarga na geração da ansiedade é precisamente o excedente da libido não utilizada. Essa última relíquia da antiga teoria iria ser abandonada poucos anos depois, num trecho perto do final de seu exame sobre ansiedade na Conferência 32 de suas New Introductory Lectures, 1933a. Escreveu que também na neurose de angústia o surgimento de ansiedade era uma reação a uma situação traumática. Não sustentaremos mais que é a própria libido que se transformou em ansiedade em tais casos.